amigo vereador Lucas Quitão, relator desta comissão, obrigado pela pontualidade, vice-presidente dessa comissão, vereador Hélio Peixoto, obrigado também pela pontualidade, Gustavo Cruvinel, que chegaram todos juntos, demonstrando aí interesse em dar continuidade aos trabalhos e, se Deus quiser, termos aí uma resposta positiva, muito boa para aqueles moradores da região norte. Os trabalhos estão ocorrendo, né? Hoje nós vamos ouvir a Cecima, logo, logo nós vamos ouvir o nosso amigo, como é que é o nome? José Augusto, né? Só um minutinho, que logo, logo nós vamos iniciar os trabalhos com as perguntas. Então, eu quero fazer só uma retificação aqui na ata anterior. Eu disse que o Ministério Público deu um parecer favorável à diminuição do valor da planta de valores na região norte pelo motivo do mau cheiro, pelo motivo daquela dificuldade toda que existe naquela região. Porém, eu quero fazer a ratificação na ata anterior, que o parecer favorável, sim, é da Casa, da Procuradoria da Câmara Municipal, não é? Que futuramente, quando da elaboração da nova planta de valores imobiliários, tal demanda seja objeto de apreciação pela Comissão de Elaboração da Planta de Valores, pelo Poder Executivo, pela sociedade civil, audiência pública e pelo Legislativo. Então, o parecer é favorável para que na próxima planta de valores, relator Lucas Quitão, meu futuro prefeito, que seja revisto aquela região norte, para justamente o princípio da igualdade, o princípio da isonomia ser assistido daquela região, porque nós não temos esse princípio. Então, essa é a retificação da ata anterior, e a ata, como foi enviada a todos os gabinetes, gostaria, se tiver alguma objeção, alguma pergunta sobre a ata, e tudo tranquilo? Então, aprovada a ata da reunião anterior, né? Com a ratificação aqui com a retificação aí desse, né? E agora queremos informar também que recebemos o ofício do vereador delegado Eduardo Prado e do vereador Romário Policarpo, respectivamente, informando-nos da renúncia como membro desta comissão, ato contínuo. Oficiamos ao presidente da Câmara Municipal de Goiânia, na forma regimental, solicitando-lhe a nomeação dos membros titulares, os membros, na verdade, aqui os suplentes, né? Em decorrência desse fato, até a nomeação dos novos membros titulares pelo presidente da Câmara, nós convocamos da forma regimental os suplentes, a vereadora Leia Clébia, que não pôde comparecer, pois iria representar esta casa num evento no Tribunal de Justiça de Goiás, e o vereador Gustavo Cruvinel, que aqui está, a quem nós agradecemos e sabemos da sua importância nessa comissão e da dedicação. O presidente do Tribunal de Contas do município, a pedido desta presidência, indicou a servidora daquele órgão, Vera de Simone Borba, auditora de controle externo do TCM, para participar dos trabalhos desta SEI, representando o Tribunal de Contas. A partir da próxima reunião, ela estará conosco e nós vamos, sim, dirimir algumas dúvidas. E o momento agora de apresentação de requerimentos, se alguns vereadores tiverem algum requerimento a apresentar, este é o momento. Lucas Quitão, vereador. Então, atendendo a convocação, atendendo aí uma convocação desta comissão, como testemunha, fartamente conhecedora do grave problema do mau cheiro na região norte de Goiânia, está presente para prestar depoimento sobre compromisso, como determina o regimento interno desta Casa Legislativa, o senhor José Augusto Reis, gerente do Núcleo de Licenciamento e Qualidade Ambiental da Cecima. Então, nós gostaríamos de convidá-lo a sentar, pode ser aqui, sentar ali, e nós queríamos que o senhor falasse no microfone, providencia o microfone para José, o nome completo do senhor, o RG, o CPF, e aonde o senhor trabalha e quantos anos o senhor trabalha ali naquela região. Boa tarde. Boa tarde a todos.
Meu nome é José Augusto dos Reis Cruz. Eu atualmente sou o chefe do núcleo de licenciamento da CECIMA, né? Eu estou na CECIMA desde 2003, antiga CEMAR, né? A partir de 2008, eu fui trabalhar na área de licenciamento e a CECIMA, como chefe lá do núcleo de licenciamento, se não me engano, é a partir de 2015, eu acho que fez a fusão, né, a reforma administrativa, e criou-se a CECIMA. Ok. Meu RG é o 1022-57736, CPF é 169-270-95500. O senhor se compromete a dizer a verdade? Exatamente. Senhor José Reis, nós temos aqui um ofício de número 2055/2016, ao senhor Rodrigo Silveira Melo, presidente da Agência Municipal de Meio Ambiente de Goiânia. E a respeito do licenciamento, estou falando aqui da empresa Cargill, né? A respeito do licenciamento ambiental da referida empresa, o núcleo de licenciamento informa que, em consulta ao sistema da CECIMA, foi constatado que a Cargill possui licença ambiental de funcionamento número 1576/2016, emitida em 30/8/2016. O senhor já estava lá na fiscalização. É o senhor que que libera as licenças hoje? Não. A licença ela é liberada pela Superintendência de Licenciamento e Qualidade Ambiental. Aqui está um ofício emitido e dizendo que 30/8/2016 foi dada essa licença, que está aqui em minhas mãos, até 30/8/2022. Está aqui em minhas mãos. Vou passar aqui aos vereadores e já passando esse ofício, quero agradecer aqui a presença do vereador Anselmo Pereira, o decano desta casa, o nosso professor aqui, né, que tem aí uma vontade louca de ser prefeito da nossa capital e que está trabalhando para isso, né, vereador? Então, quero passar aqui as mãos do Gustavo Cruvinel, que vai logo em seguida passar aos outros vereadores. E o senhor também pode ver, essa licença está até 2022 da Cargill. E antes de diretamente nas perguntas, gostaria de passar a palavra aqui, pela ordem, vereador Anselmo Pereira. Vossa Excelência, nosso presidente, os vereadores Gustavo Cruvinel e Lucas Quitão, e o presidente. Mas primeiro, para dar uma notícia meio constrangedora do falecimento aí do pai do nosso vereador Eduardo Prado. O pai dele foi vereador nesta casa por 2 mandatos, Valdir do Prado. Fui chefe de gabinete dele na Secretaria de Ação Urbana em 81, 82. E aí eu gostaria que constasse na ata dessa nossa audiência da SEI, esse momento de reflexão sobre a vida de um homem público. Parabenizar Vossa Excelência pela assiduidade aí nas reuniões. E, no final, gostaria de fazer algumas proposituras sobre os andamentos que nós precisamos tomar juntamente com Vossa Excelência. Ok, então. Mais algum vereador quer fazer as considerações? Tudo certo? Então, vamos... O senhor viu aí que a licença foi liberada até 2022? Eu já queria partir para a primeira pergunta, José Reis. Qual que é o papel do núcleo da CECIMA, do qual o senhor é o gerente? O núcleo de licenciamento, ele é o braço executivo da Superintendência de Licenciamento Ambiental. Nós organizamos a distribuição dos processos para os técnicos,
orientamos como que ele deve proceder, as análises, mas a efetivação do ato de assinatura das licenças, na verdade, não é do chefe do núcleo, é da superintendente de licenciamento e qualidade ambiental. Mas o chefe do núcleo, ele orienta para a assinatura ou não? A distribuição, porque, veja só, nós temos dentro do núcleo que licenciar as mais diversas atividades. Então, o corpo técnico do núcleo de licenciamento, ele é composto por especialistas específicos de cada área, né? Não existe uma formação, né, que dê completo conhecimento, né, a um profissional para que atue em todas as áreas, para que ele seja o conhecedor de todas as áreas. Por isso que o corpo técnico ele é composto por geólogos, engenheiros ambientais, biólogos, assistentes sociais para ver meio socioeconômico, engenheiros agrônomos, técnicos das diversas áreas. Então, é uma formação muito complexa, né? Por isso que é dividido por área. Então, a função do chefe do núcleo funciona mais como um coordenador, ver se o processo está sendo analisado, se está andando, se está dentro do prazo, né? Mas a decisão técnica é feita pelo analista específico daquela área, né? O senhor tem ciência daquele mau cheiro na região norte de Goiânia, em especial os bairros ali próximo da Cagil, da ET, Goiânia 2, São Judas, Itatiaia, Bom Jesus, Jaó, Urias, Magalhães, Criméias, Leste, Oeste. O senhor tem ciência que aquele mau cheiro, desse mau cheiro daquela região? Temos, sim. Nós recebemos, inclusive, várias reclamações. A nossa área de fiscalização, que aí já não é mais do meu departamento, porque a superintendência, abaixo da superintendência tem o núcleo de licenciamento e a gerência de fiscalização. A gerência de fiscalização ela é demandada, né, foi demandada várias vezes, né, nesse período aí, exatamente em atendimento a algumas reclamações mesmo do mau cheiro, né, daquela região. E ali nós temos várias fontes de poluição que poderiam estar causando esse mau cheiro. Nós atuamos em cada uma delas. Já tem muitos anos que isso ocorre. Muitos anos que esse mau cheiro é noticiado a todo momento, não para. O mau cheiro lá não para. Né? Qual que é a atuação desse órgão frente às empresas responsáveis pelo mau cheiro na região norte ali? Quais as empresas causadoras desse mau cheiro naquela região? O senhor já tem tempo que trabalha ali naquela... Eu só posso falar pelo licenciamento, né? Aí, essas ações que o senhor está falando é referente à gerência de fiscalização. Mas pelo licenciamento é justamente o que eu te mostrei inicialmente, o licenciamento. Então, esse número inclusive está errado, porque a última licença que eu peguei aqui, o número da licença é a 765, que foi emitida em 2/5/2016, assinada aqui pela doutora Gabriela. Mas essa é uma licença que está falando que é até 2022. Até 2020. Está aí a licença. Agora, a minha pergunta é, como que o senhor libera uma licença para um órgão que ainda está por fazer muitas coisas? Eu acabei de falar que não sou eu que libero a licença. Tem o analista específico da área que analisou o processo, informou para a superintendente que a licença estava apta a ser assinada. A superintendente assinou. O chefe do núcleo não teve nenhuma participação nisso. O senhor está dizendo, então, que essa licença foi assinada errada? Não estou dizendo que foi assinada errada. Estou dizendo apenas... Após essa licença, teve uma ou outra? Eu estou dizendo que o prazo que está aí nesse documento que o senhor mandou circular não está correspondendo ao número, mas o número correto da licença de funcionamento atual é a licença de funcionamento número 765 de 2016, que realmente foi assinada em 2/5/2016 e com validade até 2/5/2022. Qual que é o nome da pessoa que assinou essa licença? Gabriela Deval Borges. Gabriela Deval Borges. Deval Borges. Eu vou deixar uma cópia da licença aqui para o senhor. Eu quero pedir a minha assessoria para convocar Gabriela Deval Borges. Convocada. Tá? Pode convocá-la, pode pedir a convocação dela. Se for preciso usar de meios para que ela venha, nós vamos usar.
Nós precisamos resolver esse impasse, porque aqui está um empurra, um jogando para o outro. Cadê o papel da licença que eu mandei passar aí? Xerocar. Xerocão. Vou tirar uma cópia, né? Pois então se aquela licença foi liberada até o 2022 e foi preciso refazer a licença, o que está acontecendo? Não foi refeito. Eu acredito que foi erro de digitação aí, não? Porque o prazo é o mesmo. Esse documento foi solicitado para a CECIMA e esta é o documento que a CECIMA nos enviou. Agora, se ela se exatamente furtou isso que eu tô em falando. não nos mandar a licença a consulta verdadeira... que eu fiz ao sistema nosso, lá informatizado, inclusive, ela foi oficiada, José Reis. A CECIMA foi oficiada, ela nos trouxe toda a documentação, inclusive esta licença. Eu vou deixar uma cópia dessa licença aqui com o senhor. Por gentileza. Isso tem um processo na AMA, e que, inclusive, nesse processo é que está a licença, que está até 2022. Agora, vereador Lucas Quitão, se tem totalmente um problema ali, o senhor que é o relator desta comissão, um problema eminente, existe. E aí, existe muitos TACs, vereador Anselmo Pereira, após a licença. Espera aí, primeiro eu dou a licença, depois eu vou fazer o TAC, depois eu vou ver o que tem que fazer. O caso da Cargill. Por enquanto, a Cargill, nós estamos nos atendo a Cargill, né? Então, assim, liberou e ainda existe o problema. Vereador Anselmo Pereira. E aí? Não dá uma conotação de que tem algo errado aí, senhor José Reis? Não dá uma conotação de que existe algum problema nessas liberações que são liberadas assim ao bel prazer? Posso falar? Pode. É porque eu não sei como é que é o procedimento, às vezes eu fico pensando se eu posso interromper. A hora que eu te passar a palavra, isso eu falo. Tá. Posso agora? Tá com a palavra. Tá, joia. Então, na verdade, o técnico analista especialista na área, no caso aí foi um engenheiro ambiental que analisou, ela fez o monitoramento, fez o acompanhamento e os dados que foram apresentados. Aí tem que consultar realmente o processo, né? Porque a licença, o último documento é um documento frio, mas aí você acompanhando o processo, você vai ver as análises que foram apresentadas, os resultados que foram obtidos, para poder aí você ver, né? Porque se você faz uma análise laboratorial e esse resultado dá dentro dos limites estabelecidos na legislação, aí fica difícil do órgão ambiental não emitir a licença. E tem um... Pode? Existem outras fontes de poluição naquela região, né? Então fica difícil de, por exemplo, eu negar, quer dizer, eu falo o licenciamento da CECIMA, negar a licença de determinada empresa sem ter a certeza de que é aquela empresa a responsável pelo incômodo gerado à população. O senhor tem condição de enviar esse processo para esta comissão? Pode. Eu só solicito que vocês façam uma solicitação oficialmente por escrito, a gente encaminha o processo ou uma cópia do processo, não tem problema nenhum. Sim, o processo relacionado ao licenciamento das empresas. Das empresas. Aí o senhor relaciona as empresas que o senhor quer e a gente encaminha. Faz a anotação aí. A Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Infraestrutura, Cidades e Assuntos Metropolitanos, CECIMA, reserva-se o direito de revogar a presente licença no caso de descumprimento de suas condicionantes ou de qualquer dispositivo que fira a legislação ambiental vigente, assim como a omissão ou falsa descrição de informações relevantes que subsidiam a sua expedição ou superveniência de graves riscos ambientais e de saúde, porque é grave o problema social e ambiental ali. E já existiu, a CECIMA já cassou, revogou alguma licença de alguma empresa que, porventura, não cumpriu, que até hoje, que foram multadas, por exemplo, a Cargill, foram multadas, e que até hoje não fez nenhum pagamento das multas. Nenhuma. A CECIMA vai, aplica a multa não é paga, o que é mais interessante? Ser multado ou resolver o problema? É claro, resolver o problema.
Nós já revogamos várias licenças emitidas, né? Isso, na verdade, é um ato que, assim, corriqueiro nosso, né? Cancelar a licença. Não sei, no caso dessas empresas aqui da região ali do Goiânia 2, né? Se já foi revogado alguma vez, isso aí eu não tenho esse histórico. Eu teria que ver lá, fazer o levantamento e verificar isso. O fato é que aquela região tem dia que não consegue se alimentar, tem dia que não consegue dormir. Mas então, justamente com esse mau cheiro que ninguém aguenta, um cheiro de enxofre, um cheiro de coisa que a gente não sabe o que é, né? Que uns ficam colocando uma culpa no outro. Um coloca a culpa no outro. Antes, a AMA que é responsável. Depois, a CECIMA que é responsável. E aí, quem vai resolver? Vilmar Rocha, na época, decidiu que a CECIMA, órgão estadual, seria responsável para aplicar essas multas e fiscalizar. Mas a CECIMA ela só pode... Está fiscalizando, senhor José? A qualquer momento vai lá e fiscaliza? A qualquer momento? Ou só fiscaliza se alguém denunciar? O que ocorre? Como que é o procedimento da CECIMA? Seria interessante convocar, então, o responsável pela fiscalização da CECIMA, que aí é esse procedimento, né, de como que é feita a fiscalização. O responsável da fiscalização é essa senhora aí? Ela é a superintendente, ela é superintendente de licenciamento e fiscalização, né? Qualidade ambiental inclui a fiscalização. E quem que é a pessoa responsável pela fiscalização? E o gerente da fiscalização é o Dr. Vitor Lenza. Já ouvimos. Já ouviu, né? Então, ele que é o gerente responsável pela fiscalização. E ele indicou o seu nome para ver o licenciamento. Né? Falando sobre licenciamento. Então, a pergunta é uma pergunta até que parece simples, mas é uma pergunta muito importante. Como que eu dou uma licença, vereador Gustavo Cruvinel? Como que eu dou uma licença para uma empresa que não está de acordo com os padrões técnicos? Aí a gente tem que fazer uma avaliação realmente dentro do processo para ver se realmente é isso que está ocorrendo. Porque se a empresa realmente não estiver atendendo os padrões, não teria por que ter sido emitida a licença, né? Mas o mau cheiro a gente ainda não confirmou que é desta empresa. Nós temos outras fontes lá. Nós temos principalmente o rio Meia Ponte, que em época de seca, né, a sua concentração e lançamento de esgoto clandestino é muito grande e emite, sim, né, aquilo entra em decomposição, gerando gases e emite muito odor, né? E aí isso, inclusive, não passa por um licenciamento, né? Aí tem que ser executadas são obras de saneamento básico, evitando-se o lançamento desses esgotos no rio Meia Ponte. Né? Eu sou engenheiro sanitarista e eu acredito que a principal fonte de emissão de odores naquela região é em função dos lançamentos de esgoto clandestino no rio Meia Ponte. O senhor tem essa... O senhor acha que é só os esgotos clandestinos? É uma acessibilidade que eu tenho. Eu ainda não tenho isso comprovado, mas eu, como engenheiro sanitarista, de já ter vivido uma situação semelhante em outras regiões, inclusive, do país, né? Eu trabalhei 4 anos naquele programa de despoluição do Rio Tietê, então eu tenho, uma sensibilidade para a questão e eu acredito que a principal fonte emissora de poluentes de questão de odor naquela região é, sim, o rio Meia Ponte. Presidente, eu queria... Pela ordem, vereador Anselmo Pereira. Bom, eu sou José Augusto, sou engenheiro sanitarista. E qual é a função do senhor lá na secretaria? Eu sou chefe do núcleo de licenciamento. Chefe do núcleo de licenciamento. Isso. Qualquer licenciamento que é solicitado na CECIMA passa pelo senhor. Passa pela minha equipe, né? Foi aquilo que eu expliquei. Final, é o senhor que assina. Não, é isso que foi isso que eu expliquei. Quem que assina? As licenças são assinadas pela superintendente de licenciamento e qualidade ambiental. Quem que é? É a doutora Gabriela Deval Borges, atualmente. Doutora Gabriela. Mas, como o senhor é o chefe, para ela assinar, eu fui presidente aqui, para mim assinar documentos, os meus subordinados já me levam convencidos do ato. O senhor deve ter o conhecimento para dizer para o chefe que aquele processo está correto. Não, mas esse procedimento na CECIMA não ocorre. Ah, não? Cada um é dono de si? É porque aquela explicação que eu já dei no começo. Nós temos uma equipe multidisciplinar, eu sou engenheiro sanitarista, né?
Tem engenheiro agrônomo, tem engenheiro florestal, tem biólogo, tem sociólogo, né? Então, é uma equipe multidisciplinar. Então, o responsável, né, pela parecer final de emissão da licença é o especialista de cada área. Então, No caso desse aqui, o senhor não é? Não passou por mim, o processo não passa por mim. Não, peraí, é porque eu preciso conversar com quem é o responsável. de direito. Eu sou homem que não gosta de perder muito tempo. Eu acho que tem que... as pessoas, por cada empreendimento, o técnico analista de cada processo e quem assina a licença. Tá, então, vamos ver aqui. Porque essa SEI, ela está atrás de resolver o mau cheiro. Isso. Ponto. Não nos interessa de que maneira nós vamos resolver. Exatamente. Bom, o senhor veio aqui mandado para depor pela SECIMA. Não, mas eu recebi o convite da própria comissão me convidando. O senhor foi convidado? É. Ah, bom, então você é convidado. Foi convocado. Muito bem. Então vamos lá. Especificamente nesse processo, o senhor não se intrometeu nele? Não tem nenhuma assinatura minha aí. E nenhum deles, na verdade. Porque o fluxo de procedimento na SECIMA não... É porque eu sou o chefe do núcleo de licenciamento, mas como eu estava dizendo assim, é o chefe mais organizacional de procedimento, de distribuição de processo, de cobrar prazo. Né? É o senhor? Sou eu. Tá bom, não, mas então nós estamos diante de um fato pitoresco, né? Porque aí o senhor não tem como responder, não pode dar informação e muito menos assumir responsabilidades. Aí tem que porque analisar o processo. Eu quero ouvir quem é que deu licença benevolente para a Cargill até 2022. Eu tenho uma farmácia vizinha do senhor, lá do seu prédio. Aquele prédio foi construído, foi licenciado por mim. O prédio lá onde o senhor... Lá da SECIMA? Sim. Na 11ª Avenida, com a primeira. Por sinal, é um prédio que tinha irregularidades tremendas. Mas isso é outra história. A minha farmácia, todos os anos, tem que tirar licença. Todos os anos. Todos. Eu tenho que ir na vigilância sanitária, atualizar. Eu tenho que ir no Conselho Federal de Farmácia, atualizar. Eu tinha que ir, e agora, graças a Deus, não vou precisar mais, ir nos malditos sindicatos, os sindicatos de corrupto, que não vou precisar mais ir. Mas eu todo ano tenho que tirar licença. Agora eu vou ler para o senhor aqui o que o senhor Mário João, até eu conheço, no lugar do Vilmar, mandou para essa casa aqui. A fim de identificar o problema do mau cheiro na região próxima ao Goiânia 2, contudo, não podemos afirmar exatamente que a referida empresa é a única fonte poluidora da região, pois foram constatados diversos lançamentos clandestinos, já foram constatados diversos lançamentos clandestinos de efluentes em vários pontos do rio Meia-Ponte e seus afluentes. E também existem outras empresas instaladas nas proximidades que podem intensificar o mau cheiro relatado. A respeito do licenciamento ambiental desta empresa poderosa, que tira uma licença que vai até 2022, o núcleo do senhor de licenciamento, o seu núcleo, informa que a consulta ao sistema da SECIMA foi constatado que a Cargill possui licença ambiental de funcionamento, número tal, emitida agora, em 30 de 8 de 2016, pasmifiquei-me. Eu estou, como diz no vocabulário, atônito, eu estou tonto, besta e, ao mesmo tempo, embriagado. Como é que os senhores me dão a licença de uma atividade de uma empresa dessa? Até 2022? Como? Como? Se nós sabemos que empresas como essa, que mudam, que aumentam o seu parque industrial, hoje ela vai fabricar X de produtos.
Amanhã ela vai fabricar N mais X. E o que vocês vão fazer com isso? Continua a mesma licença? Como? Porque eu não acredito que essa benevolência... Aliás, precisa perguntar, presidente, que mandar lá um questionamento para a CECIMA. Qual é os prazos de licença de empresas de grande porte? Porque parece-me que a CECIMA ela escolheu alguma coisa assim. Nós, do município, ficamos para licenciar a prole, a pobreza, aquilo que nada interessa. Parece que os senhores herdaram as grandes empresas dentro do município de Goiânia. Vereador Anselmo Pereira, só para contribuir aqui, o João Reis, ele trouxe aqui a mais nova licença, não é? A licença que nós que temos... é suprimida por essa que eu te mostrei. Pois é, mas aí não tem a cópia cópia da que o senhor trouxe licença, aqui é de 2/5/2016. E essa aqui, mas aqui está mostrando aqui o número dela. Aqui, mas não tem a cópia dela, né? 30/8/2016. Então a validade é essa aqui, ó. A validade a validade coincide, né? E pasmem também, continue assim. Pasmem. Essa também é para 2022. O mesmo prazo. É porque os prazos das licenças eles são estabelecidos por legislação federal, né? Nesse caso daí de 6 anos. Né? E a questão dos licenciamentos, o que é que o município pode, o que é que a CECIMA licencia, isso aí não é a CECIMA que estabelece. Isso é o Conselho Estadual de Meio Ambiente que estabeleceu, né? Mas o Conselho Estadual ele estabelece aquilo que eles sentam e discutem. O senhor conhece quem que representa Goiânia no Conselho? Atualmente não. Eu tenho uma aversão a Conselho. Absoluta aversão a Conselho. Presidente, outro questionamento. Vamos saber quem é o representante do município no Conselho Estadual do Meio Ambiente? De Meio Ambiente. É para todo o Estado? É para todo o Estado. Nós temos uma gerência na CECIMA que chama a Gerência de Descentralização, que é ela que cuida, junto do Conselho, dos credenciamentos dos municípios, leva as propostas de instrução normativa para o Conselho, para entrar em discussão e aprovação. Não sei se seria o caso também. Não, eu acho, se tem um conselho, Goiânia é a metrópole. Eu não acredito que neste conselho, quando criaram lá na Assembleia, não teve um deputado que teve a clarividência de dizer que Goiânia tem que ter um representante. Tem que ter um assento. Tem que ter. Até porque, apesar que é rotineiro do Estado esquecer Goiânia. Por exemplo, não tinha assento na CMTC, nenhum representante de Goiânia. Foi nós, eu estou apontando esse dedo aqui, que exigimos do governador que colocasse um vereador com assento lá. Tem 2 anos que tem. E os senhores aqui aplicam o dinheiro maior que é movimentado em Goiânia que vai. Agora, primeira coisa é saber se tem alguém no conselho. E eu não tenho mais interesse de perguntar ao senhor José Augusto, porque tudo que eu for perguntar a ele remete a quem assinou a licença e remete a quem instruiu os procedimentos da licença. O senhor, nenhum dos dois casos... Quem analisou o processo. Na licença tem o nome do técnico responsável pela análise e tem a assinatura da superintendente. Bom, nós vamos ter que trazer... Eu me interesso muito em ouvir o técnico. Porque se ele é técnico, ele tinha que entender que uma licença dessa até 2022, que fica intocável, a empresa vai fazer o que ela quer até 2022. Ela vai aumentar o parque, ela vai intensificar produtos, ela vai fazer uma nova metodologia. Será se não tem um novo método moderno para conter? Quanto a isso, eu posso dar um esclarecimento. Quando nós emitimos a licença, nós colocamos aqui, a gente chama de condicionantes e exigências técnicas. Isso aqui é para ser cumprido. E aí, periodicamente, a gerência de fiscalização é para passar na empresa e verificar se as condicionantes que estão aqui relacionadas na licença estão sendo cumpridas. Isso é feito pela gerência de fiscalização. No caso de constatar o não cumprimento, no caso de constatar que a empresa ampliou,
né? Ampliou, colocou mais uma linha de produção, Sim. construiu área. Isso aí teria que ser detectado nessas vistorias periódicas. Aí, quando E aí constatado, teria que ter uma nova licença. voltar ao licenciamento de novo. Mas Voltar para a licença de ampliação. Senhor José, eu queria que o senhor fosse raciocinando comigo. Eu duvido que essa empresa não aumentou o seu parque de produtos e mix daquilo que ela quer melhorar. E continua com a mesma licença. Aí eu não posso afirmar. Aí a gente tem que pegar o processo e verificar. Senhor presidente, eu já quero encerrar, porque com toda a boa vontade do senhor José Augusto, nós estamos diante de uma pessoa competente, mas ele não tem poder de tirar as dúvidas da especificidade do que nos interessa. E eu não estou aqui para atirar em 20 pombos e pegar num. Eu quero atirar no pombo só e quero fuzilar ele. Até ele parar de fazer mau cheiro naquela região. Porque não é possível, senhor José Augusto, o senhor é um sanitarista. Nós estamos vivendo há 1,5 décadas com esse mau cheiro, em plena cidade de Goiânia. E aí eu recebo aqui um relatório da CECIMA que diz, talvez seja esta empresa. Mas também, ele já defende até a empresa. Não é só essa empresa, ele já defende a empresa. Aí ele fala, talvez sejam os efluentes e talvez os afluentes. Ora, pelo amor de Deus. Tem que realmente investigar, o senhor tem toda a razão. Não tem é que investigar e identificar os responsáveis. Para que nós estudamos? Para que o senhor estudou? Para que o cara que licencia estudou? Para ficar assistindo essa bancarrota todo dia, e vereador aqui sentado nessa cadeira. Eu já sentei aqui 3 vezes em comissão que não resolveu nada. Vamos de novo passar por essa segunda geração que está chegando aqui, vai sair daqui como eu, sem resolver o problema? Porque eu já me dei como vencido. A minha geração, quando eu entrei nova, discutia isso. Eles entraram aqui, ó, são todos novos, vão continuar discutindo, vão sair. Parece-me que nós estamos a mão que balança o berço. Nada funciona. Então, senhor presidente, com toda a boa vontade que tem o senhor José Augusto, a meu entender, ele não é a pessoa própria para estar aqui. Quem tem que estar aqui é quem municiou a licença, o técnico, e quem deu a licença. E quem fiscaliza. Então, são 3 pessoas que têm que vir aqui. Primeiro, o que liberou, o que assinou e o que não fiscaliza. Porque se estivesse fiscalizando, as condicionantes não estariam sendo descumpridas. Lembrando que ele é do núcleo da CECIMA, do qual o senhor é gerente. Então, se o senhor é gerente, o senhor tem, sim, responsabilidade também nessa fiscalização. Gabriela, e quem que é a... Da fiscalização eu não tenho. Eu falo do licenciamento. É isso que eu estou falando. Qual que é o nome da... O senhor pode repetir o nome da pessoa responsável pela fiscalização? É o doutor Vitor Lenza, é o atual gerente de fiscalização. Vitor Lenza já foi ouvido. E a Gabriela, né? A Gabriela Deval Borges é a superintendente. A Gabriela é que assinou a licença. Eu quero passar a palavra aqui para o vereador Lucas. No fluxo do licenciamento ambiental, o processo, durante a análise, ele não passa na mão do gerente para ele dar um de acordo para a assinatura da superintendente, entendeu? Senhor José Reis, eu quero passar a palavra José ao Augusto. José Augusto Reis, né? Quero passar a palavra para o relator, vereador Lucas Quitão, o vereador mais jovem desta casa. José, tudo bom? Tudo jóia. Obrigado pela contribuição, viu? Duas questões. Até uma observação, vereador Anselmo. A questão da ampliação dos trabalhos da empresa. Consta aqui na licença umas exigências de mandar um acompanhamento, né, mensal, periódico, bimestral e etc. Uma dúvida, a CECIMA acompanha esses relatórios de dentro da CECIMA ou eles vão lá em loco conferir isso? Não, a empresa que apresenta os relatórios, na verdade. O nosso laboratório, infelizmente, ele não teria condições de fazer essas análises, né? Então, a empresa, periodicamente, ela é que apresenta Então, mas vocês conferem esses dados ou só ela apresenta formalmente? Não, o técnico analisa e verifica se está atendendo ou não. Isso durante o processo do licenciamento. Posteriormente ao licenciamento, caberia ao fiscal verificar, né? Aquela questão também daquela fábrica que faz o mesmo tratamento no tomate, lá em Nerópolis, que é uma fábrica fechada. Você tem conhecimento dela? Vocês que licenciaram também aquela empresa? Não, foi. E por que vocês não sugeriram ou obrigaram que a Cargill fizesse aqui em Goiânia do mesmo formato
centro de tratamento isolado, fechado, para não sair esse odor? Pois é isso aí que a gente tem que perguntar exatamente, porque aí a gente está entrando já em detalhamento técnico de tratamento de esgoto, e aí a gente teria que ouvir, no caso, se fosse o caso, a técnica analista, porque que ela aceitou essa tecnologia e não sugeriu outra, daí ela vai ter a resposta, né? E uma outra dúvida, só para mim ficar satisfeito, o vereador Anselmo vive isso todos os dias por ter negócio, assim como o vereador Gustavo também. A diferença no trato do poder público com a iniciativa privada. Por exemplo, o sistema, é claro isso, né? Do pouco que eu entendo de saneamento, de tratamento de esgoto, tudo. Por que a CECIMA exige da Cargill um tratamento que é o secundário, né? E até por mais que ele não seja vedado, é um tratamento eficiente, né? Mais de 80% do resíduo é tratado, né? E por que a Saneago funciona com o tratamento primário? Qual que é essa diferença? Por que justifica isso? Porque ela também tem licença, correto? A Saneago? Tem licença. E por que a empresa privada é obrigada a funcionar com a empresa com o tratamento secundário e o poder público funciona com a primária? A grande diferença aí é a questão da utilidade pública, né? A gente sabe que a ET de Goiás, de Goiânia, ela trabalha apenas com a capacidade de tratamento primário. Tratamento primário é uma eficiência de uma fossa séptica. Então, o que a ET faz, na verdade, ela só retira mesmo o material sólido, né? É uma eficiência de 50%. Isso é uma eficiência de uma fossa séptica, né? A gente tem cobrado da Saneago a implantação da segunda fase, que é o tratamento secundário, que isso aí daria uma eficiência acima de 80%. Aí sim já seria algo significativo. A Saneago apresentou um cronograma, e a gente vem acompanhando, e me parece, eu não sei exatamente precisar a data, mas eu acho que vai vencer agora, no meio desse ano, o prazo para implantar a segunda etapa. Aí todos nós sabemos que não foi nem iniciado, né? Mas a grande questão a gente vem cobrando, né? Nós pedimos esse cronograma. Vem cobrando. E agora a gente também não pode, por exemplo, chegar numa situação extrema de interditar. Não tem como, porque aí a gente estaria prejudicando mais ainda a população, né? Estaria carregando muito mais ainda o Rio Meia Ponte. Porque, de qualquer forma, embora seja só 50%, é melhor que seja 50% do que ser zero. Então, a gente tem que levar isso em consideração. Então, é questão de bom senso, né? Beleza. Doutor Zé, e para concluir, de quem que é a responsabilidade do esgoto clandestino? Que a prefeitura, a CEINFRA diz uma coisa, Saneago questão de outra. Eu queria saber de você. Esgoto é a Companhia de Saneamento Básico. Prefeitura a drenagem urbana. A gente sabe... Mas o esgoto corre nas galerias a ligação pluviais, né? é do órgão de saneamento estadual. Mas a CEINFRA tem a obrigação de avisar o esgoto que caiu nas galerias ou não é obrigação dela? Não, mas pode ser autuar, né? Pode se multar, né? Se pode multar, se pode autuar, é obrigação desse cima. Não, a obrigação é de quem tem de fazer. Eu acredito é isso, é a obrigação de fazer. Porque aquilo ali já é ciente de todo mundo. Qualquer cidadão, não só a CECIMA, pode denunciar, né? Então, a gente não vai ficar aqui só fazer. Todo mundo já sabe que existe. Denunciar é uma coisa, autuar é outra coisa. É outra coisa. A CECIMA autua. Se a CECIMA autua, a CECIMA tem a obrigatoriedade de trabalhar, de fazer. Mas eu acredito que... Bom, pode perguntar para a fiscalização, mas acredito que eles devem ter autuado algumas vezes, sim. Entendi. Mas me parece que quando o Estado multa o próprio Estado, parece que isso não é muito eficiente, né? Concordo. Pois é, eu te agradeço e concordo com quando o vereador Anselmo disse do seu empenho. Eu já tive o prazer de ser estagiário na época da SEMAR, Secretaria de Recursos Hídricos, né? E vi o seu empenho, e só espero que você também compre essa briga igual nós para resolver de forma definitiva esse problema, né? Não, já está obrigado, boa sorte, Flávio. Registrar a presença aqui da Gisele da Silva Santos, bióloga, educado com ele. formada pela Universidade Federal de Goiás. Fique à vontade, viu? Se tiver alguma pergunta interessante, importante, pode estar fazendo. Senhor presidente, eu só quero corroborar aqui com a pergunta do relator e também
deixar uma reflexão para o senhor José Augusto Reis. Na minha casa eu pago, no alto do setor universitário, eu pago R$300 em média de consumo de água e idêntico, quase idêntico, para tratamento do esgotamento sanitário. Quero que o senhor imagine uma casa no setor universitário, multiplique por todas do setor universitário, por todas do centro, setor oeste, setor Bueno, Jardim América, Novo Mundo. O senhor sabe quanto, em média, que deve a Saneago estar arrecadando para fazer esse... Vamos baixar o nível, esse besterol de criar uma fossona na região norte de Goiânia? Porque aquilo é uma fossa. Não tem mais nada ali. O senhor acabou de falar. Ali é uma fossa. Mais nada. Agora, eu quero que o senhor pense assim, nós, munícipes, estamos pagando, para cada metro cúbico de água que usamos, 90% a 85% para tratar o esgoto sanitário na fase primária. Ou seja, apenas para jogar numa fossa. É como eu, quando o setor universitário começou, nós tínhamos fossa. Lá não tinha esgoto. Lá no Itaipu não tem esgoto. No Recanto das Minas Gerais não tem esgoto. No Abaporu não tem esgoto. No Recanto do Bosque não tem esgoto. Então, veja o senhor, assim, aí o senhor tem que pensar o seguinte, por que não caçar a licença da ET? Tem que caçar sim, uai. Ela está pegando dinheiro do munícipe e não está fazendo nada. Por que não caçar? Tem que caçar. Porque se eu, na minha farmácia, não tirar a licença da vigilância sanitária, quando for dia 31 de março, eu não posso fazer nenhuma compra de medicamento em Goiânia, sem o número da licença. Aí vem a CECIMA e, benevolentemente, e de forma graciosa, e sem ter um corpo de fiscalização competente, que eu sei que vocês não têm, fornece para a empresa trabalhar até 2022 do jeito que ela quer. Ela aumenta, diminui, pá. E o vereador acabou de dizer que tem nova metodologia do mesmo sistema que tem na cidadezinha aqui de Nerópolis, em Goiânia não tem. Então, dá a impressão que nós estamos diante de um dilema. Então, quando o senhor diz assim que estamos esperando a segunda fase do tratamento de esgoto da Saneago, ela até negligenciando com a cidade, porque nós estamos pagando para ter tratamento digno do nosso esgoto. Nós pagamos para cada metro que usamos de água. Eu vi uma senhora, uma viúva lá no setor universitário, que morava numa área de invasão, 12 mil reais estão cobrando dela de esgotamento sanitário que ela não deu conta de pagar. Pasme! Eu fui à casa dela. Ela tira água até hoje de cisterna. Como que ela vai pagar? O senhor tem toda a razão, eu concordo. Então não tem que ter dó da Saneago, tem que interditar a ET. Pois é, aí eu vou colocar também aqui uma outra coisa para poder, talvez, por reflexão. Eu falei o Estado multando o Estado. E a coisa ainda fica pior quando você tem o órgão licenciador e o órgão que opera o sistema de tratamento dentro da própria secretaria. Ainda fica muito mais difícil para os técnicos trabalharem. É por isso que eu quis dizer para o senhor. A benevolência ficou clara. Porque nenhuma outra empresa de pequeno porte consegue isso lá dentro. E assim sucessivamente. Nós temos que entrar nessa ferida e mexer bastante nela para ver o que vai sair. Ou supura ou cicatriza. Agora, o que não dá é para nós ficarmos mais uma década
com mau cheiro, que vai começar agora, daqui 15 dias, violentamente, até setembro do ano que vem. Não tem condição. E aí nós temos um corpo, tem Goiânia, tem Cecima, tem AMA, tem não sei o quê, tem delegacia ambiental, tem promotoria, e ninguém não faz nada. E os vereadores estão fazendo o seu papel aqui, de gritar. Agora, nós não somos pessoas que têm o poder de chegar lá e interditar. Quem tem é o senhor, a AMA, a Delegacia do Meio Ambiente e o Ministério Público. Que, a meu ver, nenhum encontrou solução até agora. Obrigado, Anselmo Pereira. José Augusto, qual que é o nome completo do técnico que deu o parecer favorável à licença da Caju até 2022? Nós sabemos que quem assinou foi a Gabriela Dival Borges. Eu acho que em cima... Não, Gabriela Dival Borges. Não, acima, só passa aqui, por favor. Elisa Rodrigues Siqueira? Isso, Ok, então nós agradecemos a presença do senhor. E se o senhor tiver que fazer alguma consideração, alguma pergunta que nós não fizemos, que queira, porventura, explicar, o senhor está com esse momento. Se não tiver, declaramos encerrada esta sessão de hoje. Não, eu queria agradecer o convite. Infelizmente, eu não pude dar, né, todos os esclarecimentos que os senhores, né, fizeram, mas pelo menos eu dei o caminho Pelo menos o senhor fez uma coisa, o senhor nos irritou mais. Obrigado a todos. A intenção não foi essa. Até quarta-feira que vem, próxima reunião. Providencia.